Uma característica importante que a gente encontra em todas as pessoas que são capazes de fazer inovações de impacto é a capacidade de associar. E o associar é amplo, porque a gente tem necessidade de associar, por exemplo, ideias. Às vezes você não tem uma ideia específica de uma determinada área, de algo que você precisa resolver um problema, e você vai buscar associar essa área de conhecimento, com uma outra área que às vezes não parece ser muito igual. A gente pode ver isso no próprio agro, em várias inovações que aconteceram quando se juntaram áreas de conhecimento diferentes. Quando você tem lá, por exemplo, a necessidade de criar uma solução para uma máquina, e você tem lá a área de engenharia mecânica que cria ferramentas que resolvem os problemas e inovaram, né, durante séculos em mecanismos, equipamentos, em vários tipos, né, para vários objetivos diferentes que foram colocados na indústria. Depois vem uma outra área do conhecimento que é a área da tecnologia da informação, e aí os tratores ficam digitais, e depois vem a internet, e daqui a pouco a gente tem implementos agrícolas que são IoTs, ou seja, são praticamente computadores conectados à internet, e eles se organizam, se planejam e realizam uma série de atividades que nem foram programadas, porque aí você começa a colocar neles uma outra área que é a inteligência artificial, e aí de repente você tem um monte de áreas diferentes associadas para resolver um problema que é um problema do agro, um problema do campo. E hoje é o que a gente mais vê, grande parte das inovações que vem aí, das startups, das novidades, das transformações de grande impacto no agro, não vem da área da agronomia. Durante muito tempo, a gente procurava soluções exclusivamente numa área de conhecimento. Hoje, a gente precisa fazer essa associação para ter o que a gente chama de inovação disruptiva, ou a inovação de ruptura, aquela que quebra padrões passados e, através dessa associação com áreas que às vezes evoluem mais rápido, como é o caso da eletrônica, da tecnologia digital, da internet e da computação em si, elas alavancam um monte de outras áreas. Então, quanto mais a nossa capacidade de associação estiver ativa, quanto mais a gente conseguir olhar para várias áreas diferentes e conseguir associar esses conhecimentos, associar essas inovações, essas novidades, e conseguir trazer para solucionar os problemas que você já conhece, que você já tem, que você já tem uma certa intimidade, né, com esses problemas, mais chances você tem de resolver de maneira inteligente esses problemas. Mas a associação não é importante só por causa de associar conhecimentos ou áreas de conhecimento ou ciências. É importante a gente associar pessoas, e porque essas pessoas não só trazem o conhecimento que elas trazem no seu diploma, que quando eu preciso, por exemplo, de uma outra área, eu contrato alguém da engenharia mecânica ou da ciência da computação. Não, porque as pessoas trazem ideias, as pessoas são capazes de criar, e algo que você não encontra nos livros é a capacidade criativa, a capacidade de olhar para um problema e propor uma solução criativa, profundamente criativa, e a gente só vai conseguir isso quando você conversar com muitas pessoas, porque essa capacidade, ela amplifica quando você associa. Quando eu converso com você, você me dá uma ideia, e ao mesmo tempo eu te dou uma ideia, e aí aquilo esclarece algo que você tinha ideia, mas não tinha certeza, e aí a gente começa a discutir, a gente chama outras pessoas, começa a discutir também, e aí não é só o conhecimento técnico, científico, acadêmico, profissional que a pessoa tem, mas cada pessoa tem uma capacidade diferente de gerar ideias novas, de pensar de maneira transformadora. E aí um pouquinho de uma pessoa, um pouquinho de outra, a gente consegue no final trazer grandes transformações, que é o que a gente procura quando fala de inovação em todas as áreas, né? E aí a gente traz isso também aqui para o agro. Bom, semana que vem vamos falar sobre uma outra habilidade ou capacidade que a gente precisa ter para poder ter mais chance de fazer com que as nossas inovações se transformem em sucesso e garantam para a gente melhores resultados. É isso aí, até semana que vem no 100% Agro. Até lá.